Pessoal, bem-vindos ao meu canal, gravado aqui diretamente dos estúdios de Felite de comunicação, que você, nessa altura, já sabe que é minha casa, né? Muito bem, pessoal. Hoje eu queria falar de um assunto um pouco diferente. Eu queria falar de um personagem de quadrinhos, porque sim, quadrinhos também é literatura. E é um personagem muito importante para mim, que marcou minha infância de várias formas e me ajudou a aprender muitas coisas. Tio Patinhas, o pato mais rico do mundo. Santa Casa da Moeda, estou atrasado! Poxa, mas Luca vai falar de Tio Patinhas? Não tem nada melhor para falar nesse canal, tanta coisa boa? Pois é, talvez eu surpreenda vocês. O Tio Patinhas ele é um personagem muito interessante porque, para além de ser apenas um avarento, um pão duro, rabugento, vivencia uma série de aventuras que eu li exaustivamente ao longo de minha infância e adolescência, que trazem registros históricos muito importantes. Eu aprendi muita coisa de história e geografia com o Tio Patinhas. Muitas aventuras dele são extremamente instrutivas. E é um personagem bacana porque, apesar de sua rabugice e até egoísmo às vezes, ele traz lições importantes sobre o valor do trabalho e da perseverança, que são características que marcaram o personagem ao longo de toda a sua história. O Tio Patinhas nasceu como um personagem secundário de uma história do Pato Donald, isso ainda nos anos 40. Foi desenhado pelo grande desenhista e roteirista da Disney, Carl Barks, que havia inventado o Pato Donald anos antes. O Pato Donald já era um sucesso de público naquela época e, nesse contexto, o Tio Patinhas apareceu para fazer só uma história, mas acabou rendendo. Barks percebeu que dava samba aquele personagem e começou a desenvolvê-lo, fazendo vivenciar várias aventuras interessantes ao lado de seus sobrinhos, morando numa caixa forte repleta de dinheiro, nadando em dinheiro, literalmente. Quem é que vai pensar num negócio desse? No Brasil, o Tio Patinhas estreou em 1950, junto com o Pato Donald. A primeira revista do Pato Donald no Brasil foi em 1950, publicada na época pela editora Abril, que ficou durante 68 anos publicando as revistas da Disney, até parar recentemente em 2018. E no primeiro número do Pato Donald, em 1950, o Tio Patinhas já apareceu. 13 anos depois, ele ganharia sua revista própria, em 1963. O Tio Patinhas ele nasceu como inspiração no famoso personagem Scrooge de Charles Dickens, em seu famoso livro Um Conto de Natal. Scrooge no livro é um cara amargo que perdeu o sócio anos antes e que se tornou um velho solitário que odeia o Natal. Tio Patinhas foi inspirado justamente nesse personagem, tanto que em inglês o seu nome é Scrooge, Uncle Scrooge. Isso é muito interessante porque já dá o tom de que personagem é o Tio Patinhas, um velho avarento, isolado, mas que se revela com um lado bem humano ao longo de muitas de suas histórias. E vivenciando suas aventuras, também com a sua famosa moedinha número 1. Mas por que eu quero falar do Tio Patinhas? Porque a história do personagem, como foi concebida, ela é bem interessante e traz muitas lições bacanas. O Tio Patinhas é escocês, nasceu em Glasgow no século XIX e teve uma lição muito importante ainda bem pequena. O pai dele lhe deu uma caixa de engraxate para trabalhar e combinou secretamente com um amigo dele, que trabalhava pesado, um serviço pesado e tinha as botas sujas de lama, que fosse engraxar as botas com o Tio Patinhas, que naquela época ainda não era tio de ninguém, era apenas o jovem Patinhas, e o enganasse, para que ele pudesse aprender o quão dura é a vida. E com o seu primeiro cliente, o Tio Patinhas teve que tirar toda a lama dos sapatos, uma coisa totalmente exaustiva, e quando ele termina de engraxar, ele cai desmaiado em frente ao seu cliente, com a mão estendida dizendo: "São 5 pences", a moeda da época, a fração da libra. E quando ele cai desmaiado, o seu cliente, já tendo tudo combinado com o pai, coloca na mão dele uma moeda de 10 centavos americanos que não valia nada naquela época. Quando o Tio Patinhas acorda, ele vê que foi enganado, que ele trabalhou de graça, mas ele decide persistir e guarda aquela moedinha como um símbolo da sua perseverança. É a moedinha número 1. Então, embora possa parecer um pouco sonho americano, uma coisa meio piegas, mas é interessante perceber como um personagem que desde o início sabia que lutar pelos seus sonhos ia ser muito importante e ele sabia como ter um símbolo daquilo a todo momento. Tio Patinhas passou por poucas e boas ao longo da vida, ele não herdou nada, ele lutou muito para ter o que ele conseguiu ter no final, que é a sua fortuna. Mas o grande ponto de virada da história dele é na Corrida do Ouro, a segunda Corrida do Ouro. Lá no Alasca,
no final do século XIX. A primeira corrida do ouro aconteceu na Califórnia décadas antes. Não é à toa que a Califórnia é conhecida como Golden State, o Estado Dourado. Mas a segunda corrida do ouro, que foi lá na gélida imensidão do Alasca, foi justamente a que o Tio Patinhas participou. Ele teve que ir lá de barco, enfrentando uma viagem duríssima. Teve que subir o desfiladeiro Chilkoot, um dos mais perigosos desfiladeiros que havia, com degraus no gelo. Essas histórias são reais. O personagem é fictício, mas as histórias são reais. A corrida do ouro foi duríssima. É um capítulo interessante da história. E lá na imensidão gélida, ele acabou localizando uma pepita de ouro do tamanho de um ovo de ganso. Já pensaram nisso? E foi aí que começou realmente a sua fortuna após muito trabalho e muitas dificuldades. Observe que são usados fatos reais na história dele, como acontece, além das histórias fantásticas e mirabolantes, existem muitos fatos reais, muitas caças ao tesouro que acontecem depois na vida do Tio Patinhas que trazem muita coisa boa de história. Mas o que eu mais gosto do personagem é a sua lição de vida. Como eu falei, desde o momento que ele decidiu perseverar lá quando criança e foi enganado pelo próprio pai, ou enganado por alguém que combinou com o pai, ele demonstra para as crianças que o leem que o mais importante mesmo é correr atrás dos próprios sonhos. E como diria o próprio personagem, sempre haverá um novo arco-íris. Ele tem outras frases famosas também, como centavo poupado é centavo ganho. Essa também eu concordo. Mas vale a pena conhecer um pouco mais desse personagem e ver como ele pode adicionar muito às nossas vidas. Pois então, pessoal, esse foi um vídeo sobre um personagem icônico dos quadrinhos, um personagem que me inspirou muito ao longo da vida, me tornou até meio pão duro uma época, mas depois eu soube balancear as coisas e entendi que a economia com responsabilidade é o melhor, sem ser egoísta, sem ser avarento. E também um personagem que sempre nos ensinou muito. Vamos falar de quadrinhos outras vezes aqui e eu quero sugestões suas sobre que personagens e histórias a gente pode abordar. Então, deixa nos comentários o que é que você achou, se você gosta de quadrinhos Disney, se você gosta do Tio Patinhas ou não, que personagem de quadrinhos você gosta e que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente pudesse falar dele e de sua história, beleza? Dá o like aí, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação, ajuda teu amigo, irmão. Valeu, um abraço!